Bom dia, meus amores! A professora tá aqui com saudade de vocês, tentando conversar um pouquinho com vocês sobre o que vocês vão fazer na aula de história. Então, na nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar apenas com o livro, não vamos fazer nenhuma atividade complementar. A atividade está na página 9 que vocês vão responder, mas é na página 6 que vocês vão fazer a boa leitura. 6, 7 e 8. Eu vou estar explicando para vocês, tá? Em poucas palavras, mostrando através dos desenhos o que foi decidido nessa época. Então, observem bem que direitos ao longo da história, né? Nós temos os direitos respeitados aqui no nosso país pela Constituição. E vários outros países também utilizam a Constituição. Cada país tem a sua. Então, observe aqui, na linha do tempo, que nós temos os direitos das pessoas, né, protegidos. Então, observe aqui, em 539 a.C., antes do nascimento dele, o Ciro, um dos imperadores da Pérsia, o que ele fez? Ele ordenou a elaboração de um decreto, que ficou escrito aqui, ó, nesse cilindro, por isso que está escrito aqui, ó, cilindro, num cilindro que era feito de argila, tá? Ele decretou o fim da escravidão aqui nesse cilindro e também ele permitiu a liberdade religiosa. Isso naquela época antes do nascimento de Cristo, tá? Aqui tem as 3 palavrinhas que às vezes vocês vão ter dúvida, então tá aqui escrito o que significa, ó, Constituição, conjunto de leis que organiza o funcionamento de um país. Então, nosso país tem um conjunto de lei que organiza ele melhor, tá? Persas, o que é persas? Era um tipo de povo que vivia na antiguidade, tá? Localizava-se esse país no Irã. E o decreto sempre foi ordem e leis, tá, gente? Aqui abaixo nós temos uma imagem, né, da Roma. Então, na imagem da Roma, nós temos a história. Então, olhem bem, em Atenas, na Grécia Antiga, isso aqui é na Grécia Antiga, na Roma, tá, gente? 500 anos antes de Cristo, tá? Foi estabelecido direitos para os indivíduos. Contudo, observem aqui nas gravuras, gente, só os homens, naquela época, nascido em Antena, filho de pais e mães ateniense, é que podiam tomar decisões. As mulheres e os escravizados, nessa época aqui, nessa Grécia, não poderia participar da vida política da cidade. Então, só os homens, tá? Depois nós temos abaixo uma imagem de pessoas, né? Observem aqui, ó, que aqui já temos aqui as pessoas que eram, né, pessoas que eram plebeus, né? E eles não podiam participar de decisões políticas da República. Mas, né, no ano de 494 a.C., esse direito pôde eleger representantes da política, tá, gente? Então, nessa época já pôde ter representantes da política. Aqui nós temos também, ó, observe aqui, ó, uma imagem escrita, né? E o que coloca para vocês aqui? Que em 1689 houve a Declaração dos Direitos, elaborado na Inglaterra. Esse documento aqui foi elaborado na Inglaterra. Vocês podem até observar que está escrito aqui, ó, tá? Ele serviu de base para a criação de diversas leis que existem na Inglaterra atualmente, lá no país da Inglaterra, tá, gente? Abaixo nós temos outra imagem com várias coisas escritas, né? Nessa imagem que tem várias coisas escritas, está escrito que em 1789, na França, agora na França, não é na Inglaterra, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá aqui, depois vocês vão ler, vocês vão observar toda essa história, tá? Nessa declaração, deu liberdade o quê? Liberdade religiosas, tá? De pensamento,
a igualdade de todos os indivíduos perante a lei e o direito à justiça, tá? Então, isso foi elaborado aqui na França, tá, gente? Vocês podem observar ali na imagem depois. Aqui abaixo nós temos uma imagem já, né, em 1948, né, inspirada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é considerado uma grande conquista para a humanidade. Essa pesquisa aqui vocês não vão elaborar, tá? Vocês não vão elaborar e vocês vão entender agora um pouquinho sobre a cidadania todo dia da página 8, que ainda fala sobre isso. Então, lembrando lá da cidadania, vocês lembram sobre tudo que a gente falou? Que o que é a cidadania, né? As pessoas cumprem seus deveres, mas também ela tem os seus direitos garantidos. Ali eles usaram a palavra usufruir, né? Que tá aqui, ó, desfrutar, aproveitar, estar de posse dele, né? Então a gente tem o direito também, mas a gente tem que ter os nossos deveres. Lembra lá que a professora colocou que a gente tem direito à educação, mas a gente tem o dever de ir para a escola, de fazer as tarefas, que a gente tem direito por exemplo, à saúde, mas a gente tem que ir no médico, a gente tem que fazer os exames, tem que tomar o remédio certinho, né? Tem que respeitar as pessoas, tá? Daí aqui também faz uma fala para vocês que no decorrer do tempo muitas pessoas lutaram para que seus governantes garantissem os direitos da população e reivindicassem novos direitos quando necessário. Então, reivindicaram, reclamaram, exigiram, né? Aí vocês vão dar uma olhadinha aqui também nessa imagem, tá? Aqui nós temos duas imagens aqui para analisar. Vamos ver a primeira. A primeira é do Martim. Foi um dos afro-americanos de 1960, né, da década de 1960, que ele lutou pelo fim da discriminação racial nos Estados Unidos. E aqui nós temos, depois vocês vão ler, tem mais coisa aqui falando, mas vocês vão ler depois. E essa outra imagem aqui a gente vê que é a Malala, né, que ficou conhecida mundialmente por lutar pelos direitos das mulheres. Então ela foi uma pessoa muito importante, né, porque ela lutou pelos nossos direitos das mulheres no Paquistão, país onde ela nasceu, tá? Então, por esse motivo, ainda muito jovem, com 12 anos, Malala escreveu um blog no qual denunciava tal situação. Em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e acabou também se tornando personagem de vários livros, como a mostra na imagem, que é um livro, tá, dela, tá, gente? E aí a gente vai conversar sobre a atividade, vocês vão observar as duas imagens. Observe aqui como tá legal em 2007 aqui em 2016, olha a mudança. O que mudou de uma fotografia para outra? Então aqui vocês vão dizer o que é que mudou, né, nessa imagem aqui. Aqui houve uma guerra, né, gente? Dá para observar. Então tá tudo destruído, né? De acordo com a leitura das imagens e da legenda, é possível afirmar que os direitos das pessoas foram preservados? Foi preservado isso aqui? Isso aqui tá igual? Porque é a mesma imagem, tá? Só que aqui tá destruída por causa da guerra. Aí vocês vão colocar se foi preservado ou não, tá? Que direito humano foram violados, né? Então aqui nós temos aqui nessa imagem, né, vocês observam aqui que teve vários direitos que foram violados. Então, assinale a resposta correta. Ali, gente, tem mais do que uma resposta correta. Beijinhos da Pro Sandra. Fiquem com Deus.